Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 9º ano. E o tema da aula de hoje é a mímica, pantomima e teatro de bonecos. Será que eu uso mímica e pantomima no teatro de bonecos? Será que isso é usado no teatro também com pessoas? Vamos conferir? Primeiro eu quero que você acompanhe comigo no slide, eu vou ler uma definição para a gente começar a entender qual é a diferença entre mímica e pantomima. Então acompanhe comigo. Mímica é uma forma de expressão na qual são utilizadas mudanças de fisionomia, gestos e movimentos corporais muito expressivos, com ou sem a utilização da fala, permitindo por meio de ações físicas a exposição de ideias e representações. A pantomima é a arte de demonstrar, através dos gestos e/ou expressões faciais, os sentimentos, pensamentos e ideias, sem usar palavras. Também a ação de representar uma história, utilizando somente gestos e/ou expressões faciais, geralmente no teatro e na dança. E aí, depois dessa leitura, você vai dizer assim para mim: ah, professora, então mímica e pantomima é a mesma coisa? Quase. Quando eu tenho a mímica, eu posso representar essa imitação em jogos, por exemplo. Quantas vezes a gente faz brincadeiras? Vamos descobrir qual é o animal, ou qual é o nome do filme, o nome da música, e a pessoa faz alguns gestos para as outras descobrirem. Isso é um jogo de mímica. No teatro, quando eu uso a mímica, eu posso usar os movimentos e alguns sons. Não precisam ser necessariamente palavras, mas podem ser sons de onomatopeia para designar alguma coisa que está caindo, né? Um trovão, para ajudar na representação. E quando eu falo, gente, em pantomima, panto, né? A palavra pantomima, panto significa tudo. Então é tudo mímica. Os teatros de pantomima, as performances de pantomima, a pessoa conta toda uma história só com gestos. E eles têm que ser muito bons para que o público entenda o que está acontecendo. Tanto a mímica quanto a pantomima foram muito usados no teatro, desde os tempos do teatro grego até os dias atuais. E essa palavra mímica, ela vem do grego, né, que significa imitar. Mímica, né, imitação, é você tentar reproduzir um gesto. E esse recurso é super valioso, tanto lá, como eu comentei para vocês, no teatro grego, na Grécia Antiga, como nos teatros atuais. E vamos lembrar do cinema mudo, né? Como é que o cinema mudo podia trabalhar? A mímica foi muito importante. Os atores eram excelentes mímicos para poder conseguir, através dos gestos, demonstrar suas ações, os seus sentimentos. Então, como eu li lá no texto, eu tenho gesticulação de rosto, de expressões, né, faciais e o próprio corpo. Lembrando do teatro, no cinema mudo, nós temos que pensar no famoso Charlie Chaplin, né, que representou aquele inconfundível, memorável personagem Carlitos. Ele era exímio mímico. Depois que o cinema passou a ter fala, a mímica, a pantomima, ela acaba sendo realmente apenas usada para o teatro. Mas antes do cinema, o cinema está no final do século XIX, para o início do século XX, e eu tenho toda uma história teatral desde os gregos, desde antes de Cristo, do século V antes de Cristo, até chegar aos dias atuais, de histórias do teatro e a mímica sendo usada e a pantomima em vários períodos históricos e de maneiras diferentes e bem ricas. Então, a mímica tem origem lá, né? No teatro grego, como nós falamos, e no teatro grego ela desempenhava duas funções. Nós tínhamos a tragédia e a comédia, importantes gêneros teatrais gregos. As tragédias eram as peças sérias, né? Um ator podia representar vários papéis, então ele tinha que gesticular de acordo com aquela personagem que ele estava representando. Então a mímica na tragédia, ela ajudava o artista, ela ia potencializar
o personagem que aquele ator estava representando. Já quando eu tenho a mímica na comédia, a mímica vai ser usada para tirar riso, porque a mímica na comédia é um engano. A mímica na comédia, ela vai trabalhar a farsa. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, suponha que eu tenho um personagem aqui ao meu lado. Estão vendo? Bota aí na sua imaginação, eu tenho um personagem aqui do meu lado. Aí, de repente, eu faço assim, ó. Ou seja, eu cutuquei aquele personagem e fingi que não era eu. Então, isso tirava riso das pessoas. Então, a mímica era usada com esse objetivo nas comédias. E nesse grupo, né, de trabalhos gregos, eles tinham uma forma mais elaborada da mímica, que era a hipótese. A hipótese é quando o ator fazia uma máscara corporal. Eu comentei que um ator ele poderia representar vários papéis. Então, a gesticulação daquele personagem, daquela interpretação, era sempre única. Por exemplo, o teatro grego era em homenagem ao deus Dionísio. Então, se eu fizesse o papel de Dionísio, eu colocava a máscara de Dionísio e os meus gestos iam representar o Dionísio. Sempre que alguém representava o Dionísio, ele tinha aqueles mesmos gestos. Isso ajudava as pessoas a entender qual era aquele personagem. No teatro grego, muitas pessoas iam para aquele espaço, era um espaço nas montanhas, com mais de 5.000 pessoas. Às vezes eu tinha teatro para 10.000 pessoas. Então, as pessoas precisavam visualizar e entender quais são os papéis que estavam sendo representados. Claro que como o teatro grego era nas montanhas, gente, o eco, né, a propagação da voz através do eco era muito importante, eles conseguiam ouvir. Mas eu tinha a gesticulação que ajudava nessa interpretação, tá? Então, era muito importante isso, porque cada ator fazia aquele personagem e obtinha manipulações, né, gesticulações corporais idênticas para representar aquela personagem. E, além disso, eu tenho também um mimo. O mimo, a gente diz assim, vou te dar um mimo, né? Um mimo, uma lembrancinha, um agrado, mas mimo no teatro não é isso não. Mimo no teatro, gente, vão ser pequenas mímicas que são usadas dentro de um contexto. Eu fiz aqui um mimo, né, falando sobre uma gesticulação dentro da comédia grega. Mas eu podia ter outros espaços. Às vezes você tem atores que fazem performances de vários mimos, várias gesticulações pontuais, né, que vai transmitir apenas uma ideia. E a pessoa vai estar entendendo aquela ideia. Por exemplo, tenho certeza que você entendeu. Numa hora dessa, como é bom tomar um cafezinho, não é verdade? Então, o mimo só vai acontecer assim. São pequenas gesticulações que as pessoas fazem dentro de um contexto maior. A pantomima, não. A pantomima já é todo o espetáculo feito com mímica. No teatro grego, eu não tinha muitas representações de pantomima. Eu vou ter isso já no teatro romano, tá ok? Então, vamos ver como é que fica essa evolução. Teatro romano, é um povo que vem depois dos gregos, né? O Império Romano vai dominar o mundo conhecido da época, ele vai se sobrepor ao Império Grego, e ele vai usar o espaço grego também com performances, com pantomima e espetáculos que sejam só nos gestos. E eu vou evoluindo na história e nós vamos pensar na Idade Média, já depois de Cristo, lá do século V até o século XIV, mais ou menos. Eu não tinha muita representação do teatro dentro, né, de espaços que eu posso dizer que é um teatro que abriga peças teatrais, mas eu tinha o teatro de rua, o teatro itinerante, que as pessoas saíam nas carroças, e nessas carroças a companhia chegava, abria sua carroça e ali
fazia interpretações, ali contava história, às vezes faziam malabarismos, e a mímica era muito importante, porque essas companhias itinerantes, gente, pegavam a gente de tudo quanto é canto, de várias cidades. Os dialetos eram muito variados e as pessoas ficavam com dificuldade de entender aquilo que se falava. Então, a mímica, ela vem justamente para suprir essa questão da fala. Isso vai acontecer também no Renascimento, que é um período histórico depois da Idade Média, com a chamada comédia dell'arte, ou comédia el improviso. O nome já diz, os atores eram excelentes improvisadores e mímicos. Eles tinham que demonstrar com o seu gesticular a sua ideia, né, para poder contar aquela história de uma maneira bem melhor. E falando em mímica, eu não posso deixar de falar sobre Marcel Marceau. Foi importante, acompanhe aqui comigo nesse slide um pouquinho da história desse artista. Ele nasceu no leste da França em 22 de março de 1923. Ele foi um mímico francês e de muita fama mundial mesmo. E a carreira dele começou, gente, na Alemanha. Ele atuava para tropas francesas de ocupação depois da Segunda Guerra Mundial. E ele criou esse personagem, o Bip. E o Bip tinha calças largas, tinha uma blusa listrada, ele pintava o rosto todo de branco e usava essa cartola, esse chapéu velho, e do chapéu saiu uma flor vermelha. Marcel Marceau morreu em 2007 com 84 anos e morreu de causas naturais. E você, se procurar na internet, você vai ver muitos atores que se inspiraram nele. E essa mímica e a pantomima que a gente está falando, que é tão usada no teatro, ela vai ser usada também no teatro de bonecos. E quando que surgiu o teatro de bonecos? Não foi agora não, gente, há muito tempo atrás, lá no Oriente, na China, na Índia, em Java, na Indonésia. E o teatro de bonecos para eles, gente, era verdadeiros deuses. Eles entendiam o boneco como se fosse algo mediúnico, algo fantástico. E eles faziam os bonecos com perfeição, assim, monumental. Eram excelentes. E do Oriente, o teatro de bonecos veio para a Europa, e da Europa ele veio para as Américas na época da colonização, né, na época do Renascimento, do século XVI. E no Brasil, quando o teatro de bonecos chegou, ele, principalmente no Nordeste, né, ele ficou conhecido como Babau, e ele teve uma função muito específica, que foi a função de doutrinação religiosa. Nós temos o teatro de catequese, tenho certeza que você já viu isso em história. Então, as pessoas que vinham para falar sobre a religião cristã para os índios usavam o teatro. E o teatro de bonecos também teve a participação. E nós temos alguns bonecos diferentes. Eu quero que você acompanhe comigo aqui nesse slide. Primeiro é um boneco de balcão. Esse boneco é feito por 3 manipuladores. Um vai manipular a cabeça, outro vai manipular os braços e outro as pernas. Geralmente eles se vestem de preto e a luz fica incidindo em cima do próprio boneco para que quem estivesse manipulando não aparecesse. Nós temos o boneco de varas, né? Eles são bonecos mais rígidos, são manipulados de baixo para cima e quem manipula fica atrás de um anteparo. Nós temos os bonecos que é chamadas marionetes, ou os bonecos de fio, em que eu tenho os braços, a cabeça e os pés todos levados a uma cruzeta, né, de madeira, e a pessoa tem que ser exímio manipulador, senão ele vai atrapalhar os fios e não vai conseguir uma gesticulação perfeita. E nós temos o mamulengo, né? Eu quero que você observe aqui, eu trouxe um boneco, né, para vocês observarem. Esse boneco é chamado fantoche. No Brasil, a gente fala do teatro de mamulengo, super importante, né? Tem as casinhas e aí você pode fazer histórias com esses bonecos e vários personagens. Então, o teatro de bonecos, a mímica, a pantomima foi super importante em toda a história da humanidade. E eu deixei algumas atividades para você fazer.
Uma delas é o jogo da mímica, que eu comentei com vocês, né, para vocês fazerem com seus familiares, que é sempre muito importante. E na outra atividade eu deixo um linkzinho do YouTube mostrando como fazer um boneco, como fazer um fantoche, que pode ser um fantoche igual a esse que eu trouxe aqui para vocês visualizarem, como pode ser também um fantoche de meia. Tudo bem, gente? Por hoje nós ficamos aqui. Outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. Até a próxima!